das Sagradas Escrituras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros irmãos, minhas caras irmãs, iniciando este mês de setembro, mês em que nós somos convidados a refletir de modo especial sobre a Sagrada Escritura, nós somos também convidados pela Igreja no Brasil a meditar sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas. E para auxiliar essa nossa caminhada de meditações e reflexões, nós preparamos uma série de vídeos sobre passagens desta Carta de São Paulo. Hoje, então, iniciando, nós leremos uma perícope do primeiro capítulo dessa carta, compreendida entre os versículos 10º e o versículo 24º. Assim nos diz São Paulo: Irmãos, é porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Isso vos escrevo e vos asseguro diante de Deus que não minto. Em seguida, fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que, pessoalmente, eu era desconhecido às igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé que antes devastava, e por minha causa glorificavam a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, para melhor conduzirmos a nossa reflexão, é importante que nós conheçamos o contexto em que São Paulo escreveu essa carta. São Paulo foi quem fundou a comunidade dos Gálatas. Em uma de suas viagens, ele passou pela região da Galácia e lá ele ficou hospedado, morou com os Gálatas durante um tempo. Depois de evangelizar aquela religião e de ali fundar a comunidade, São Paulo continuou a sua viagem percorrendo outros lugares. Depois que São Paulo saiu da Galácia, apareceram algumas pessoas, supostos missionários de Jesus Cristo, pregando um evangelho diferente daquele que São Paulo havia pregado. Eles haviam distorcido a mensagem de Jesus. E aí, com isso, os Gálatas começaram a se distanciar da mensagem do evangelho pregado por São Paulo. Por isso, São Paulo chama atenção à sua autoridade, à autoridade da sua palavra. O evangelho que ele pregou é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E por isso ele deve ser seguido. Paulo, para poder mostrar que o seu evangelho o evangelho que ele pregou é o verdadeiro, ele diz então que o que ele pregou não é uma invenção humana. Não foi ele que criou, ou não foi uma outra pessoa que inventou e que passou para Paulo. Mas foi o próprio Jesus, o próprio Deus, que se encontrou com Paulo e ali revelou. Foi no seu encontro pessoal com Deus que Paulo teve a revelação do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo ainda justifica a sua mensagem trazendo à tona a sua conversão. Paulo, que primeiramente era um judeu ortodoxo, um judeu apegado à lei, muito apegado à lei, um judeu que perseguia os cristãos,
ao ter o seu encontro pessoal com Deus no caminho para Damasco, se torna um autêntico cristão, discípulo e missionário de Jesus. Paulo percebe na sua história de vida a ação de Deus. Ao compreendermos esse contexto, nós podemos aprender dois aspectos, ou trazer dois aspectos para a nossa realidade atual. O primeiro deles, a importância do nosso encontro pessoal com Deus. Nós podemos ler vários livros sobre a doutrina católica, sobre diversos aspectos da nossa religião. Nós somos catequizados por muitas pessoas nos ensinam e nos falam sobre Jesus, isso é valioso, mas enquanto nós não tivermos um encontro pessoal e verdadeiro com Cristo, a nossa fé vai ser uma fé fria, vai ser uma fé vazia, uma fé que não é autêntica. O encontro pessoal com Cristo é o cerne da nossa vivência de fé, como discípulos e missionários, como verdadeiros missionários como Paulo foi. Da mesma forma, um segundo aspecto importante que nós devemos ressaltar é que assim como Paulo percebeu a ação de Deus em sua vida, da mesma forma também é importante que nós percebamos como Deus também age na nossa. Constantemente Deus age nas nossas vidas, de uma maneira muito sutil. E se nós não pararmos um pouco com essa correria do dia a dia que nós vivemos, se nós não pararmos para rezar, para refletir, para reconhecer essa ação de Deus, nós não vamos perceber como que Deus, de muitas formas, nos surpreende na nossa vida e na nossa história e realiza grandes obras, de uma maneira misteriosa, na vida e na história de cada um de nós. Que nós possamos, então, meus irmãos e minhas irmãs, nos abrir ao encontro com Deus e nos abrir à graça dele que age em nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de nós.